Oi gente, eu sou a Tailane do Despindo Histórias. A minha câmera chegou e eu estou aqui gravando vídeos pra vocês. Espero que eu esteja olhando pro lugar certo, né? A conversa de hoje, ela se centra numa pergunta de uma coisa que vem sendo muito discutida aqui no Booktube. Quando se paga um espaço no canal de alguém, você está pagando o serviço e o espaço daquela pessoa ou você está pagando a opinião? Pensa aí um pouquinho que depois da vinheta nós vamos conversar um pouco sobre isso. Começar essa pergunta, eu quero me apresentar, então vocês que já me conhecem não liguem, mas é uma apresentação que serve também para quem tá chegando e até para contextualizar o vídeo. Eu sou a Tailane, tenho 29 anos, eu falo de livros na internet, eu sou formada em letras, língua portuguesa, né? Eu fiz a licenciatura no caso. Eu também sou escritora, embora ainda não publicada, não tenho um livro completo meu, já fui publicada em uma antologia. Então eu sou envolvida com a literatura de diversas maneiras. Eu sou envolvida enquanto leitora, enquanto estudiosa, enquanto autora. Eu tenho alguns pontos de vista que poderiam ser divergentes, mas juntando numa pessoa só, eles fazem eu ter uma visão um pouco mais ampla sobre isso. E eu acho que isso me fez ter um pouco menos também de preconceito sobre isso. Toda essa questão surgiu por causa de um autor que expôs os valores de uma booktuber, os valores de publi editorial, e fez isso de maneira extremamente negativa, como se fosse um problema muito grande cobrar por aquilo dali. O que eu acho interessante é que se ele é autor, ele vende livro, eu acredito que ele queira vender os livros dele. Às vezes falta, até dentro das pessoas do próprio meio, certa solidariedade, certa empatia para ver o trabalho do outro. A pessoa se enxerga o seu trabalho, mas não enxerga o do outro. Que independente da gente gostar ou não gostar, a gente deve respeito, porque a pessoa colocou muitos anos de trabalho naquilo dali, certo? E aí vamos lá para a questão central. O que é que um publi tá comprando? O valor de um publi? Ele tá comprando a opinião? Ele tá comprando o espaço para divulgação? Eu fico nesse segundo, porque a gente que tá aqui no Booktube e até em outros nichos sabe o quanto é trabalhoso fazer um vídeo e sabe o quanto é trabalhoso também fazer um vídeo opinativo sobre um produto. Sim, é bom a gente também ver o livro enquanto um produto. Um livro pode ser um objeto artístico, o livro pode ser um produto, e essas duas coisas, elas podem e devem coexistir. Porque livro, gente, precisa ser vendido. As editoras, os autores e principalmente aquelas mais independentes, elas vivem de vender livro. Então é importante que a gente desmistifique essas coisas, desacralize e lembre-se que livro, apesar de também ser um objeto artístico, é produto e tem que ser visto enquanto tal. Toda essa questão trouxe opiniões não muito positivas sobre o Booktube, mas opiniões que pra mim não são novidade. Primeiro porque tem críticos literários contra uma mídia que é a do Booktube, e eu não estou falando aqui de todos os críticos, tá? E também alguns autores do lado desses críticos. E eu fico aqui pensando, os autores querem que quem leia os seus livros? A sua elite de sempre, que é composta por críticos e colegas, ou ela quer que os livros cheguem na massa, ou seja, no povo, mais conhecidos como nós mesmos, que é quem no fim das contas acaba comprando mais livros. Eu acho que os trabalhos, eles coexistem e eles nem são o mesmo, na verdade, porque a crítica literária existe para um tipo de público específico, o Booktube existe para um outro tipo de público. Claro que a depender do booktuber ou a depender do crítico, esses públicos vão variando e vai haver pessoas que estão ali na interseção. Eu, por exemplo, vez ou outra, leio críticas literárias. Eu sou da área de letras, eu gosto disso. O que eu não gosto é ver esse livro na posição de pedestal. Eu acho que por eu ter a formação educacional, como eu fiz de licenciatura, muito forte, e não só por isso também, porque eu poderia muito bem ser aluna de bacharelado, e eu acho que esse pensamento já veio também, não só por causa da universidade, eu gosto de pensar na democratização da leitura. Isso o Booktube trouxe demais, assim como os blogs literários, assim como os Instagrams literários, e qualquer outra rede social que fale de livros e que alcance um grande número de pessoas, um número médio de pessoas ou um pequeno número de pessoas, mas que tenha o seu público cativo. Então, já que os booktubers trazem essa democratização de leitura, há uma relação ali de confiança. Se você segue algum booktuber, você confia na opinião dele, você gosta do que ele faz, então é uma relação até muito mais direta do que se você seguisse alguém que escreve num site, que escreve numa revista, que é uma relação ainda mediada por aquele meio que ele está, porque ele não
controla totalmente. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas o que eu tô querendo dizer mais ou menos é que quando a gente controla todo o nosso conteúdo e o meio que esse conteúdo é colocado, como o YouTube, a gente tem um acesso maior àquela pessoa que nos assiste, a gente tem uma proximidade maior daquela pessoa. Isso é muito interessante, isso modifica muito as relações. E é por isso que muito jovem gosta de booktuber, porque ele vê como uma pessoa próxima, às vezes é até uma pessoa mais velha que ele, mas ele sente que é mais próximo, e realmente é. A literatura, ela tem que quebrar um pouco essa aura de arte apenas. Não é pra deixar de ser arte, a literatura é uma arte maravilhosa. Ela não precisa deixar de ser arte pra gente começar a encarar ela de maneira mais lúcida para os nossos tempos. É importante a gente ver o livro como produto também. Ele necessita ser visto assim também, porque ele necessita ser vendido. A gente precisa repensar uma série de relações que a gente tem, tanto com a arte do livro como com outras artes. Mas aqui, claro, eu estou me detendo ao livro. E se você notar, a maioria dos booktubers quebram isso. Eu não vou dizer aqui que todos, eu ainda acredito que aqui tem pessoas com preconceitos. Eu acho que isso é uma pena, né? A maioria dos booktubers, eles se aproximam daquilo que eles estão lendo e, de certa forma, isso faz com que ele aproxime aquilo do leitor também. Quem está assistindo sente essa aproximação, porque a linguagem é mais simples, é uma linguagem que a pessoa entende, não é se aproximar de maneira abstrata, é real essa aproximação. É uma linguagem que você entende, é de uma forma que você se sente empoderado até para falar sobre, porque é uma linguagem que é sua também. E você percebe que aquilo que muitas vezes você achava na escola, que aquele livro era inatingível e isso e aquilo, talvez fosse por causa dos discursos que se tinha ao redor daquele tipo de livro, e não por causa do livro em si. Aí eu quero lembrar aqui que pra gente falar de livros na internet, pelo menos quem leva o seu trabalho a sério, o que eu vejo na maioria das vezes, a gente estuda, tá? A gente pesquisa, a gente procura saber do que a gente tá falando. Nós temos um trabalho diferente dos críticos, sim, nós temos um trabalho diferente, mas ele não é menor e ele não tem menos valor, porque ele é um trabalho embasado, um trabalho que demora muito. Até a gente chegar aqui, sabe, pra gravar, ele demora bastante. Tem roteiro, tem pesquisa, tem inúmeras partes para poder chegar aqui e gravar para vocês. Para você estar no Booktube, independe da sua formação. Você pode ser formado em Química, em Jornalismo, em Biblioteconomia, em Letras, em qualquer coisa. Eu já vi engenheiro, já vi médico, e eu acho isso sensacional, gente. Isso quer dizer que pessoas de diversas áreas gostam de ler e gostam de estimular leitura. Isso também é legal para que outras pessoas se vejam. Nossa, se fulana consegue ler e arruma tempo para ler, mesmo sendo médica, eu acho que eu posso fazer também. Ah, mas se fulano, que é engenheiro, trabalha o dia inteiro, mas arruma um tempo para falar sobre livros, por que é que eu não tô lendo? Isso vai gerando essas identificações. Há identificações pessoais, há identificações de gosto literário e há também essas identificações de profissão. E você vai se identificando com outras pessoas que às vezes até estão longe geograficamente, mas que tem muito a ver com você. E é muito importante também essa relação. Eu queria comentar também que o YouTube, gente, ele é um meio. Se você notar, tem diversos profissionais de diversas áreas mostrando seu trabalho aqui no YouTube. Então, o crítico literário também poderia ter essa posição, sabe? Muitas vezes eles podem não conseguir por causa do meio que eles trabalham ou até por falta de interesse. Mas eu acho até que é complicado, sabe? Você ver essa relação sem que um lado respeite o outro. Eu respeito bastante o trabalho dos críticos literários, eu respeito bastante o trabalho dos autores, mas eu também exijo respeito do meu trabalho. Porque ele é um trabalho importante, ele é um trabalho que tem custos, tem que ter tempo para fazer, gente. E tempo é dinheiro. Nosso tempo é valiosíssimo. E se a gente utiliza para produzir um conteúdo, eu não acho errado que quando a gente atinja um público X, o que é importante ressaltar, até porque quando a gente tem um público ainda pequeno, algumas pessoas não confiam em pagar, por exemplo, pra gente fazer uma resenha para eles, porque teria um público menor para ver aquilo dali, para vocês verem que são anos e anos trabalhando sem exatamente ganhar. E quando você constrói esse público, você pode cobrar por aquilo, vem toda essa problemática aí. E sinceramente, gente, sinceramente, eu que acompanho outros nichos, outros tipos de publi de outros canais, eu ainda acho que esses preços que ela cobrou, já que foram expostos, eles não são nada demais perto do número que ela tem, perto do alcance que ela tem. Ela realmente faz com que muita gente que tá assistindo ela leia alguma coisa que ela indicou. Então é isso, eu não vejo como ser paga pra elogiar um livro, como eu vi gente dizendo no Facebook. Acredite, ser paga pra elogiar
elogiar um livro. Gente, pelo amor de Deus. Eu convido vocês a assistirem publi editoriais de booktubers sérios. Eles avisam quando é publi, eles dão a opinião, independente de ser pago. E eu não tô aqui pra dizer que ninguém tem a opinião comprada. Claro que vão ter pessoas que vão entrar nessa, seja lá porque for, porque precisa de dinheiro ou porque não tem exatamente uma visão crítica disso que tá fazendo. Mas, gente, não é a maioria. Não é o que a gente vê por aí. A maior parte das coisas que a gente vê no Booktube é trabalho sério. E ele merece ser respeitado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora o canal vai ficar mais tranquilo de vídeos, né? Porque a câmera chegou, que bom. E eu vou poder voltar a produzir pra vocês. Foi uma pena ter deixado o Veda, mas o importante é que eu tô de volta, né, gente? Tchau, um beijo enorme e até o próximo vídeo.